Senhor, meus irmãos, oramos. Amado Deus, soberano Pai Celestial, queremos te agradecer, Jesus, por essa oportunidade neste momento do teu servo a fazer uso da tua palavra. Usa-o como já tens usado no tempo passado, é a nossa oração que te fizemos em o nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de Samuel, capítulo de número 3. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer primeiramente ao meu Deus pela oportunidade de estar mais uma vez, poder transmitir e ter o privilégio de levar a palavra do Senhor. Agradecer meu amigo, pastor Felipe. Glória a Deus. Meu coração está muito alegre de estar aqui com o Senhor essa noite. Com os demais irmãos, presbítero irmão Derlei, Deus abençoe. Irmão Luiz André, Deus abençoe. Irmã Sara, Deus abençoe sua vida. Irmão Alessio, bom te ver aqui, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. E os demais irmãos, que Deus os abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram, irmãos? Capítulo de número 3 da primeira carta de Samuel vai dizer assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Glória a Deus. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e disse ele: Eis-me aqui. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Uma palavra a qual o Senhor tem colocado no meu coração, e eu tenho meditado muito nesse texto. Para nós entendermos o contexto do capítulo de número 3 de 1 Samuel, nós vamos ver que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Por quê? Porque Deus já não falava mais ao povo. Nós vamos ver no livro de Juízes, no capítulo de número 2 e o capítulo de número 21 ao versículo 25, onde nós vamos entender que o povo de Israel, ele tinha uma missão dada por Deus: expulsar os povos pagãos da terra prometida, expulsar os cananeus da terra prometida. Irmãos, eu já quero abrir um parêntese aqui. Deus tinha prometido a terra ao povo de Israel, a terra que Deus prometeu, a terra que manda leite e mel. Mas havia muitas batalhas e muitas guerras que precisariam ser travadas para que o povo pudesse assumir aquela terra. E eu já quero dizer para os irmãos nesta noite que não é de qualquer jeito, nem de qualquer maneira que nós vamos herdar o reino dos céus. Não é de qualquer forma que nós vamos entrar juntamente com o Senhor e ceiar com Ele nas bodas do Cordeiro. Nós precisamos estar em retidão e principalmente obediência a Deus. Aleluia. E a Bíblia continua dizendo que essa missão que o povo recebeu era para expulsar os povos pagãos da terra cananeia. Porque Deus sabia, na sua onisciência, na sua onipresença, que se o povo de Israel estivesse juntamente com o povo cananeu, o povo seria arrastado para longe da aliança. Porque o povo cananeu era um povo brutal, um povo que se dava um homem com homem, mulher com mulher, sacrifício de crianças, um povo pecador, que não estava nem aí para Deus e não conheciam o Senhor. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que o povo não fez aquilo que o Senhor tinha mandado. A Bíblia diz que os anciões se reuniram
após a morte de Josué. Aleluia. E falaram entre si: quem de nós subirá primeiro para pelejar contra os cananeus? E imediatamente o Senhor bradou: Judá subirá primeiro. Judá subirá a pelejar contra os seus inimigos. Aleluia. Glória a Deus. Então Judá chama Simeão, e ali ele faz um pacto, uma aliança com a outra tribo, dizendo: se subires comigo para pelejar contra os meus inimigos, contra os nossos inimigos, então quando fores a tua vez de tomar a terra a qual o Senhor prometeu, nós subiremos com vocês. E ali foi formado um pacto entre a tribo de Judá e a tribo de Simeão. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que eles se juntaram e pelejaram, e muitos dos cananeus, eles caíram às espadas dos israelitas. A tribo de Judá teve muito triunfo, porém as outras tribos não tiveram. As outras tribos não expeliram os seus inimigos da terra qual o Senhor tinha prometido para eles. Fizeram tudo aquilo, contrariedade, aquilo que o Senhor tinha falado aos seus corações, falado a Josué, aquele líder que tinha liderado o povo até a terra. O povo não fez como o Senhor mandou. Aleluia. E a desobediência do povo chegou até o Senhor. No capítulo de número 2 do livro de Juízes, a Bíblia vai dizer que um anjo do Senhor sai de Gilgal até Boquim. E ali o anjo do Senhor repreende o povo de Israel, dizendo: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que os vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubarei os seus altares. Mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isso? Aleluia. O Senhor repreende o povo de Israel. E no versículo de número 7, a Bíblia vai dizer que serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor a qual fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram no seu termo, na sua herdade, em Timate-Heres. E a Bíblia vai dizer que foi também congregada toda aquela geração dos seus pais. E a Bíblia diz que outra geração se levantou. Uma geração que não conheciam o Senhor. Uma geração que não ouviram e não viram as obras a qual Deus tinha feito ao povo de Israel. Aleluia. Não atravessaram o Jordão. Não viram as muralhas de Jericó caírem. Moravam onde não conquistaram. Comeram da plantação que não plantaram. Não conheciam o Senhor. Andavam de qualquer jeito, de qualquer maneira. E a Bíblia continua dizendo que faziam o que parecia mal aos olhos do Senhor. Uma geração que desprezava o Senhor. Uma geração que desprezava a oração. Uma geração que desprezava a intimidade face a face com Deus. Aquilo que Josué, na primeira vez que Deus ouviu, que Josué ouviu Deus falar e o chamou de prontamente, ele se dispôs a fazer a vontade do Senhor. Mas essa geração era diferente, não queria nada com o Senhor. Queriam viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Queriam falar de qualquer jeito. A Bíblia diz que eles davam seus filhos aos filhos dos cananeus, e os filhos dos cananeus se casavam. Altares de Baal e postes de Aserá tinham sido levantados no meio do povo. E é nesse momento que Deus começa a se calar. Porque o povo não queria mais saber do Senhor. O povo só queria pecar, só queria fazer as coisas que não agradavam ao Senhor. Aleluia. E aqui no livro de Juízes nós vamos entender que há um ciclo contínuo de quase 450 anos. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 20, a Bíblia vai dizer que depois disso, Deus deu juízes por quase 450 anos. Deus não falava mais ao povo, mas escutava a oração. Aleluia. Porque o povo começou a pecar, e Deus os entregou na mão dos seus inimigos. Então os seus inimigos começaram a assolar ao povo, a escravizar o povo de Israel.
E foi aí onde o povo se lembrou do Senhor. Aleluia. E começaram a clamar ao Senhor. Então o Senhor, com a sua grande misericórdia, Ele começa a levantar um libertador. Aleluia. E o livro de Juízes vai nos mostrar esses libertadores. Esses juízes a qual o Senhor levantou para libertar o povo. E o primeiro deles foi Otiniel, que livra o povo de Israel das mãos dos seus inimigos. Otiniel livra o povo. Otiniel faz uma aliança com o povo diante de Deus. Ali Deus livra o povo através desse homem, desse juiz, desse libertador. O povo é liberto. Só que a Bíblia diz que Otiniel falece e o povo volta a pecar. E a Bíblia diz que agora Deus levanta outro libertador, porque o povo novamente está sofrendo. E aproximadamente 14 juízes foram levantados dentro do livro de Juízes para libertar o povo, um tempo de 450 anos, pecando, distante do Senhor. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus sempre levanta um libertador. Só que esses libertadores a qual o Senhor levanta, eles são falhos. Eles são humanos, eles são de carne, eles tombaram nessa terra, aleluia. Mas no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, versículo de número 6, a Bíblia vai dizer que um menino nos nasceu, um filho sim nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, aleluia. Esse foi levantado para que eu e você tivéssemos vida eterna. Esse não tombou nessa terra, ele está sentado sobre um alto e sublime trono, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. É uma graça do Senhor esse lugar, irmãos, aleluia. Esse não falhou, esse não teve pecado, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. O nosso Jesus, Ele não falhou com a minha e com a tua vida. Ele não falhou, Ele não teve pecado. Aleluia. Glória a Deus. E o final do livro de Juízes, a Bíblia vai dizer, no capítulo de número 21, versículo de número 25. Glória a Deus. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos olhos do Senhor. Parecia reto aos seus olhos, perdão. Então o povo fazia aquilo que queria. Não queria mais saber do Senhor. E a Bíblia vai dizer, no terceiro capítulo do primeiro livro de Samuel, a qual foi lido. Isso eu só estou passando para os irmãos entender por que Deus não havia mais falado aqui em 1 Samuel. Por causa da desobediência do povo. Só que a Bíblia vai nos dizer no livro de Samuel que por causa de uma oração, aleluia, a oração de uma mulher, a oração sincera de uma mulher, o clamor de uma mulher, Deus volta a falar com o povo. Aleluia, aleluia. E muitos têm desprezado a oração, pastor Felipe. E eu estava meditando nessa palavra e o Senhor me levou para o Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 26, no versículo 36, quando Jesus sobe ao Monte das Oliveiras, ou o Getsemane, que significa lugar de prensa de azeite. O doutor Lucas vai relatar também que o Senhor Jesus subiu ao monte, estava posto em agonia, e seu suor era como gotas de sangue. E a Bíblia diz que o seu suor, como gotas de sangue, corria até o chão. Ele não pingava, a Bíblia é bem clara nisso, não pingava, corria. Por quê? Porque o Senhor Jesus estava prostrado. Aleluia. E sobre ele, sobre os seus ombros, estavam os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Naquele momento foi o momento onde o Senhor verteu o sangue, irmãos. Não foi só na cruz do Calvário, não foi desmerecendo a cruz jamais. A cruz foi o maior ato profético, simbólico da Bíblia Sagrada. Mas eu estou dizendo que o Senhor verteu sangue antes da cruz do Calvário, na oração. Então muitos têm desprezado a oração, pastor. A oração é algo muito sério, igreja. Muitos não querem mais orar. Muitos dobram o seu joelho e não conseguem mais nem se conectar com o Senhor, não buscam mais a presença dEle. E os corações têm sido endurecidos. Os
corações têm sido petrificados, frios, já não conseguem mais sentir a presença do Senhor. Muitos que falam em língua estranha já não falam mais, porque não tem mais a intimidade com o Senhor. E a oração, ela gera intimidade. Sem intimidade a gente não pode ter presença com Deus, não pode ter face a face com Deus. E nós precisamos ter pela oração a intimidade com o Senhor. Aleluia. É pela oração. A oração é a chave da vida do crente com o Senhor. E se nós não orarmos, como nós podemos chegar ao Senhor? Aleluia. Mas a Bíblia diz que por causa de uma oração o Senhor moveu os céus, aleluia. Pela oração de uma mulher reta, Deus moveu os céus, aleluia. Pela tua oração sincera, pelo teu clamor, pelo teu falar com o Senhor na hora que tu dobra o teu joelho dentro do teu quarto, o Senhor escuta, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E eu sei, pastor, que tem uma geração que ora. Muitos estão dizendo que a geração dos nossos jovens não ora. Eu desacredito disso, irmãos. A nossa geração ora. Nós buscamos ao Senhor. Aí a igreja tem que buscar ainda mais o Senhor. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo tem tirado os nossos jovens de dentro da igreja. Tem tirado muitos irmãos e muitas irmãs de dentro da igreja. Aleluia. Mas nós glorificamos ao nosso Deus nesta noite, porque nós possamos dobrar nosso joelho e tivemos forças para estar aqui. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que por causa da oração de Ana, aleluia. Capítulo de número 1 do primeiro livro de Samuel, havia um homem de Ramataim, Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana. E ele tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e outro Penina. Você conhece a história, mas deixa eu falar algo para você nessa noite. Ana não poderia ter filhos. A Bíblia diz que Deus cerrou o amado de Ana. Deus tinha cerrado o amado de Ana. Não significa que Ana era estéril, não. Deus tinha cerrado o amado de Ana. São duas coisas diferentes. A mulher nascer estéril e Deus cerrar o amado de uma pessoa. Porque Deus tinha um propósito através dessa mulher. Pela oração dessa mulher, Ana queria um filho. Deus tinha um propósito por causa da oração. Aleluia. E a Bíblia vai continuar dizendo que a todos os seus filhos e a todas as suas filhas Eucana dava porção do sacrifício. Porém a Ana dava uma porção excelente, porque ele amava Ana. Porém o Senhor tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava. Então Penina, ela zombava de Ana, porque Ana não poderia ter filhos. E a Bíblia diz que de ano em ano isso acontecia. Veja bem, o livro do primeiro, da carta do Samuel, vai dizer que Penina tinha filhos e filhas. Aleluia. Significa que não era um filho e nenhuma filha tinha mais. Então muitos e muitos anos ela estava sendo zombada por aquela mulher. Ela estava sendo ridicularizada por aquela mulher. Só que Ana queria um filho para mostrar para Penina, e Deus não iria dar, porque Deus não faz esse tipo de coisa, irmãos. Deus não dá aquilo que nós queremos para mostrar para os outros. Mas a partir do momento que Ana entendeu que é aquilo que ela mais queria, ela iria entregar na mão do Senhor. Deus atendeu o pedido dela. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Ana chorava. As lágrimas daquela mulher chegaram perante o Senhor. Aleluia. Então Ana se levantou, ela se posicionou diante de Deus. Ela ora a Deus e pede um filho. E ela diz: Senhor, se me deres um filho varão, então eu darei a ti por todos os dias de sua vida. E foi aí que Deus escutou a oração daquela mulher, por causa de uma oração sincera, um coração reto diante dele. Aleluia. E a Bíblia diz que Ana estava orando no templo em Siló. E perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto no seu coração falava e só se moviam seus lábios. Aleluia. O homem não estava escutando a oração daquela mulher, mas Deus estava escutando. Deus escuta a tua oração, irmãos. Talvez muitas e muitas vezes nós não conseguimos falar com palavras para o Senhor aquilo que queremos, mas o Senhor, Ele veja o teu gemido, as tuas lágrimas, Ele veja os teus pensamentos. O Senhor sonda os teus pensamentos. O Senhor conhece o teu coração mais que ninguém, irmãos. Aleluia. Não se desespera.
Fica tranquilo, espera no Senhor, fica calmo, que o Senhor vai operar pela tua vida, aleluia. Glória a Deus. Então Eli fez atenção à boca daquela mulher e perguntou e disse: aparta de ti este vinho. E ela falou: nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ela derramou tudo aquilo diante do Senhor. Ela se entregou por inteira diante do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que Eli, o sacerdote da época, viu a oração sincera, viu aquilo que ela estava falando sincero e falou: que o Senhor te conceda a tua petição. E a Bíblia vai dizer no mesmo tempo que o semblante dela mudou. O semblante já não era mais de tristeza, mas o semblante é um semblante de esperança, porque sabia que o Senhor faria. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que nasce Samuel e ele é consagrado ao Senhor. E o nome Samuel, que dizia: tu tenho pedido ao Senhor, o significado ouvido por Deus. E a Bíblia vai dizer que Ana volta para entregar Samuel no templo em Siló. Aleluia. Ela cumpre aquilo que ela tinha falado ao Senhor. Ela tem compromisso com a sua palavra e com o Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que agora Ana, ela faz um cântico, ou melhor, no capítulo de número 2, então Ana orou ao Senhor, dizendo: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então a oração de Ana já não era mais de tristeza, a oração de Ana agora era de agradecimento a Deus por aquilo que o Senhor tinha feito na vida dela. E muitas das vezes o Senhor faz na nossa vida e nós não agradecemos ao Senhor. Não agradecemos a Deus pelo alimento, pela casa, pelo trabalho. Muitas vezes os afazeres do nosso dia nos deixam, muitas das vezes, longe do Senhor. Deixamos de buscar a Deus e agradecer a Ele. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que depois do cântico de Ana, a Bíblia diz que Samuel ministrava perante o Senhor. E aqui eu fiquei meditando nesse texto, irmãos. Eu já vou caminhar para o final. A Bíblia diz que, porém, Samuel ministrava perante o Senhor. Mas Samuel não poderia ser sacerdote, porque ele não era da linhagem de Arão. E só poderia servir ao Senhor no templo quem fosse da linhagem de Arão. Só que a Bíblia também diz que naquele tempo o sacerdote Eli era corrupto. Era omisso, não era corrupto, era omisso porque omitia os pecados dos seus filhos. Ofni e Finéias. Um era ladrão, roubava os sacrifícios do povo, os sacrifícios do Senhor. E o outro prostituía com as mulheres do templo. Então você pode imaginar como Deus estava olhando o sumo sacerdote, os dois sacerdotes. Olha como estava o templo do Senhor naquela época. Só que Deus, Ele usa quem Ele quer e na hora que Ele quer, irmãos. A Bíblia diz que Samuel ministrava no templo do Senhor. A Bíblia diz que Deus viu a fidelidade de Samuel. Aleluia. Porém Samuel ministrava perante o Senhor. E eu comecei a meditar o que Samuel fazia no templo. A Bíblia diz que ele vestia um éfode de linho fino e ministrava quando tinha as coisas para fazer dentro do templo. Aleluia. E eu comecei a meditar mais profundo ainda. E Samuel, além de fazer a ministração no templo, ele limpava o templo do Senhor. Aleluia. Porque Deus não habita em casa suja, irmãos. Aleluia. Deus não habita em templo sujo, irmãos. Aleluia. Deus não habita em coração sujo, irmãos. Em pensamento sujo, em língua suja, em ouvido sujo. Deus não habita, irmãos. Tem gente que está na igreja só de corpo. Mas sai daqui e fala mal da vida do pastor, fala mal da vida dos obreiros, fala mal da irmã do ciclo de oração, fala mal do líder dos jovens, das crianças. Aleluia. Criticam a igreja, criticam o culto. Não vêm para adorar o Senhor, buscam o Senhor de qualquer maneira, estão dentro da casa de Deus de qualquer maneira, e por causa disso, muitas vezes o Senhor não opera. Nós precisamos estar em santidade, irmãos. Precisamos buscar mais a presença do Senhor para as nossas vidas. Precisamos estar com o nosso coração em retidão com o Senhor. Aleluia. E a Bíblia
não nos mostra, mas eu fui mais a fundo pesquisar, além de Samuel limpar o templo em Siló, Samuel era acendedor de lamparinas. Aleluia. Aleluia. E naquele tempo não existia energia elétrica. E para acender a lamparina precisava ter duas coisas: azeite e fogo. Aleluia. Se não tivesse azeite, até acendia o fogo, mas o fogo logo parava de queimar, porque o fogo sem a presença, ele não continua aceso, é fogo de palha, aleluia, é fogo estranho, aleluia. Se não tiver a presença de Deus, não tem fogo, irmãos, aleluia. E para que a lamparina pudesse brilhar, a lamparina precisava estar limpa, aleluia. Então o crente precisa ter duas coisas nas mãos, irmãos: a presença de Deus e o fogo para limpar todos os pecados, para nos purificar todos os dias, para que a nossa lamparina possa refletir no mundo lá fora, aleluia. Para que o Senhor venha ver em nossos rostos, aleluia. E as pessoas possam ver que nós possamos ser espelhos do Senhor, não para engrandecer o nosso nome, mas para que o nome de Jesus venha a ser glorificado, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Só que agora Deus ainda não tinha se manifestado com Samuel. Eu já vou encerrar, irmãos. Deus não tinha falado ainda com o seu servo. Deus não tinha ainda se apresentado para Samuel. E a Bíblia diz que certa noite Samuel estava dormindo no templo em Siló e o sacerdote ali no outro lado. Então a Bíblia diz que o Senhor chama Samuel. A Bíblia diz no versículo de número 4: chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Então Samuel de prontamente se levantou e foi até ali, até o sacerdote ali, pensando que foi o sumo sacerdote que tinha chamado. Então ele diz: não te chamei, volta para o teu quarto e torna a dormir. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite, irmãos. Glória a Deus. E mais uma vez Deus chama Samuel. Então Samuel novamente se levanta e se prontifica e vai até o sumo sacerdote. E novamente o sumo sacerdote fala para Samuel: não te chamei, torna-te a dormir. E pela terceira vez isso aconteceu. Então ele entendeu que Deus o estava chamando. Deus estava chamando Samuel. Aleluia. Então ele fala para Samuel. Então quando o Senhor tornar a chamar, fala porque o teu servo ouve. Aleluia. Aleluia. E pela quarta vez Deus chamou Samuel, Samuel. Por duas vezes Deus chamou Samuel, Samuel, confirmando a chamada. E naquele momento Samuel entendeu e falou: eis-me aqui, fala porque o teu servo ouve, Senhor. Aleluia. Aleluia. Por causa de um povo desobediente, Deus não falava mais no meio de Israel. Mas por causa de uma oração sincera, por causa de um jovem que cresceu perante o Senhor, fazendo a vontade de Deus em obediência, em adoração, em culto racional ao Senhor, a Bíblia diz que Deus chamou e confirmou Samuel como profeta. Aleluia. E a pergunta para mim e para você nessa noite é: você tem ouvido a voz do Senhor? Deus tem te chamado, irmãos. Deus tem te chamado para fazer a obra dele. Deus precisa de você para que o nome dele venha a ser glorificado. A gente sabe que o nosso Deus, ele não precisa de nada, porque ele é Deus. Mas ele conta comigo e com você, irmãos, para ministrar a palavra dele a um coração que precisa ouvir a palavra do Senhor. Um simples Jesus te ama já pode mudar a vida de uma pessoa. E às vezes é tão difícil nós conseguirmos falar isso: Jesus te ama. Mas nesta noite Deus vai quebrar todo o coração endurecido nesse lugar. E você vai se tornar um profeta de Deus, boca de Deus nessa terra. Aleluia. Se você crer, pode erguer a mão e dar uma glória a Deus, irmãos. Aleluia. E eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Posso orar, pastor?
Glória a Deus. No seu lugar onde você está mesmo, você curva sua cabeça. Aleluia, nós vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, ó Deus, e a Tua palavra foi ministrada conforme a Tua vontade. Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, tem entregado para a Tua igreja, Pai. E eu sei que nessa noite, Pai, a Tua palavra, Senhor, entrou em corações desse lugar, Pai. E eu sei que a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Porque aonde a Tua palavra chega, Senhor, a pessoa tem que mudar, aleluia. Aonde a Tua presença chega, o coração, Senhor, tem que ser quebrantado. Aonde Teu Santo Espírito passa, Senhor, os corações são cheios da Tua presença. Ah, Senhor, que nessa noite nós viemos abrir o nosso coração e entender que o Senhor tem nos chamado para fazer a diferença nesta terra, Senhor. E eu te peço, Senhor, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos estar com os nossos olhos abertos, com o nosso coração aberto, Senhor, e que nós vamos estar em obediência com a Tua presença e a Tua palavra, Pai. Assim eu oro pela vida da Tua igreja, Senhor, pela vida de cada um que aqui está, Senhor, pela oportunidade a qual o Senhor tem nos dado de estar mais um dia na Tua casa, Senhor, porque sabemos que o Senhor está às portas para vir buscar a Tua igreja, Pai. Desperta, Senhor, aqueles que dormem, aleluia. Desperta, Senhor, aqueles que estão dormentes na Tua casa, Senhor. Desperta os corações, Pai. Toda barreira, toda oração contrária feita contra a Tua igreja, Senhor, seja repreendido, ó Deus, no nome de Jesus. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos, Pai. Amém. E graças a Deus.